Vamos já então para o próximo assunto, meu editor-chefe Gustavo Toledo. O chefe da assessoria especial de Lula, que é o ex-chanceler Celso Amorim, classificou nesta segunda-feira como tremendamente revoltante o ataque aéreo de Israel ao Líbano e disse ver o risco de uma guerra total. Em um conflito total, os países envolvidos mobilizam recursos, incluindo econômicos, industriais e humanos, para o esforço da guerra. Amorim conversou com jornalistas em Nova York. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 356 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas depois de Israel lançar um ataque aéreo amplo no país em uma nova ofensiva contra o Hezbollah. Entre os mortos, segundo autoridades libanesas, estão 21 crianças e 31 mulheres. Há também profissionais de saúde entre as vítimas. Com os ataques, dessa segunda-feira se tornou o dia mais sangrento no país em mais de 18 anos. Moisés Marcione, né? O que a gente esperar, né, desses ataques, a gente sempre esperando aí um acordo de cessar fogo e parece que ele está cada vez mais longe, né, o Moisés? Então, Israel é a única democracia dentro daquele continente praticamente envolto de muçulmanos, do islamismo. Então, acaba que Israel é um país muito pequeno, pessoal. Você tem uma noção, atravessa-se Israel em 5 horas. Israel não tem opção, como se fosse no Brasil, de recuar. Ou eles atacam, ou eles são erradicados da humanidade. E o Hezbollah já declarou guerra a eles. Então, eles usam de estratégias militares. Ali é uma guerra, gente. Na guerra, eles estão se defendendo. Não podemos aceitar de forma alguma violência. É inaceitável, é fato. Porém, eles precisaram se defender com estratégia, com inteligência, com os mecanismos que eles possuem. Porque quando o Hezbollah atacou vários foguetes, vários mísseis contra Israel, inclusive acertou várias regiões de Israel, a mídia não deu todo... Ô Moisés, se fala que Israel também tem um poderio bélico muito grande, é por aí? Sim, o poder, eles não têm opção. Ou eles se tornam a potência militar mais poderosa do mundo, ou eles somem do mapa. É muito simples para Israel. Israel é muito pequena e está rodeado. Quando teve a Guerra dos 7 Dias, por exemplo, a guerra foi 6 países contra Israel. Então, aqueles países já se uniram várias vezes para sumir com Israel do mapa. Várias vezes. Então, nesse contexto, os ataques que Israel faz são a única forma de se defender, para eles não sumirem do mapa. Porque se eles afrouxarem contra esses líderes, contra essas autoridades que se levantam contra eles, eles somem do mapa. É muito simples para eles. Então, não podemos concordar com essa situação, porém, é uma guerra. Numa guerra, usa-se a inteligência, as estratégias. Inclusive, Israel é o único país que avisa que vai tacar um míssil em determinada região. Eles avisam com antecedência para que os civis saiam, assim como está acontecendo na faixa de Gaza e etc. Tá certo. José Menezes, eu queria, a gente comentou, o Moisés, muito sobre a questão da guerra em si, mas eu queria que você comentasse justamente, né, essa fala, né, do Celso Amorim, né, ex-chanceler, né, Celso Amorim, classificou então nessa segunda-feira como tremendamente revoltante o ataque aéreo de Israel ao Líbano. Ele disse ser um risco de uma guerra total. Como Moisés, né, acabou de dizer, Israel ataca ou então vai ser atacado. Como é que você vê essa fala aí do Celso Amorim? Eu acho uma fala infeliz do Celso Amorim. Ele disse que não estava falando em nome do governo, mas fala sim em nome do governo, porque ele representa o governo do Brasil. Veja bem, uma fala muito infeliz, e ele estava sentindo as dores do presidente Lula, que não foi convidado, inclusive, para ir até Israel, foi convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro, e me parece que ele sentiu as dores e fica totalmente contra Israel. Inclusive na questão aí de dizer que Hamas é um grupo terrorista. Inclusive, nessa questão também, eles aliviam muito a pressão. É claro que a situação é muito grave ali, muito grave na região. Já houve todo aquele conflito ali com o Hamas, agora com o Hezbollah. O Hamas, na verdade, é quase que um braço ali do Hezbollah, recebe armas de todo sentido. O Fatah também a mesma situação. Ou seja, o professor já colocou geograficamente o que acontece. Agora, o que a gente tem que pensar é que, além do ataque do dia 8 de setembro, durante
todo ano, pelo norte, o Hezbollah ataca os cidadãos de Israel. E ali pelo mar, o Hamas ataca, então, através ali da faixa de Gaza, também Israel. Veja bem, durante todo o ano, foguetes são lançados ali em cima de Israel. Se não houver a proteção, vai dizimar realmente. Então, ou seja, o Brasil teria que tomar uma posição um pouco diferente e não ficar sempre passando pano para o terrorismo. Hamas, Hezbollah e também Fatah. Celso Amorim, para mim, errou e errou inclusive na dose com relação a tudo isso. O Dome da Rocha, pessoal, você que está assistindo aí, é o sistema de proteção de Israel. Se não for o Dome da Rocha, que é o sistema tecnológico mais incrível do mundo, um dos mais incríveis do mundo, se não fosse essa proteção de Israel, Israel já tinha subido do mapa pela quantidade de ataques. A criação do Hamas, do Hezbollah e outros grupos destinam-se a acabar com Israel. A finalidade deles é essa: eliminar do mapa. Então, eu concordo com o José Alminesi, foi muito infeliz a fala realmente do Celso Amorim, mas atende ao antissemitismo, muitas vezes, desses grupos mais à esquerda, né? Assim como outros candidatos, outras pessoas também defendem esse posicionamento e até algumas mídias acabam dando muita mais ênfase à questão dos ataques que Israel realiza do que os que recebe. Condenar a guerra antissemita? Não, claro que não. Mas a questão é, eles estão se defendendo. Mas é que nem em um determinado Moisés? momento. Hã? Quem disse? Não, Quem até disse isso? Mas... anteriormente foi falado. Por exemplo, quando os Estados Unidos falou que ele concordava que Israel tinha que se defender, o Lula, por exemplo, o presidente, não concordou, que estava sendo uma eliminação dos Hamas, que não poderia, tinha que impedir os ataques a Israel, não podia concordar com a questão da guerra, mas eles estavam sendo atacados. Se eles não se defendessem, eles sumiam do mapa. Então é nesse contexto que eu estou falando, que eu estou explicando. Tá, mas você acha que a guerra tem que continuar, Moisés? Claro que não, mas quem se levanta, quem começou a guerra propriamente dita, essa guerra gente, essa guerra tem, desde a fundação de Israel, em 1948, ocorre guerra lá, não acaba. Teve várias guerras que se uniram diversos países. Por exemplo, na Guerra do Yom Kippur, o dia sagrado de Israel, eles se protegeram, eles estavam lá, quietinho, tranquilo, se uniram vários países ali em volta, Líbano, Egito, o próprio Arábia ali, todo aquele contexto, para acabar com Israel no dia sagrado deles, a Guerra do Yom Kippur, e durou vários anos. A guerra daquela região ali, ela vai continuar, provavelmente, é muito difícil acabar com ela, mesmo que tenham determinado cessar-fogo, mas o propósito do Hezbollah, o propósito do Hamas é acabar com Israel. Está dentro dos escritos deles. É só ler lá. 8 horas, 20 minutinhos, pois não, José? Só rapidinho, só para o nosso ouvinte, o telespectador, lembrar um pouquinho. Lá em 1947, né, o brasileiro Oswaldo Aranha foi o principal precursor da criação do Estado de Israel. O povo judeu estava sem pátria, sem local para ficar, e houve essa reunião da ONU, e houve essa intenção colocada pelo brasileiro Oswaldo Aranha, e a partir daí houve sim a aceitação da criação do Estado de Israel. E de lá para cá veio essa sequência de não aceitação por parte de grupos extremistas ali da região.